Temos 20 minutos aproximadamente 20 minutos, não, eu acho que 18. Quase a 18 e pouco. Vou fazer um brevíssimo resumo. O discurso dele tem muita repetição. Ele volta sempre ao mesmo ponto. O ponto central dele é afirmar que tudo que ele queria ter atingido, que é a destruição completa da capacidade de dissuasão do Irã ou de executar qualquer tipo de operação, de ameaça do Irã, foi eliminada. Como ele afirma, que a possibilidade do Irã de chegar a uma arma nuclear também foi eliminada. Ele fala com grande ênfase que essa ameaça estava iminente e que ela foi agora, evidentemente, destruída, a capacidade do Irã de ter posse de armas nucleares. Deu uma mensagem digamos, de conforto ao público doméstico americano, dizendo o seguinte: olha, essa subida de preços da gasolina, isso aí tem pouco a ver com o conflito, uma frase das mais estranhas. Ele pronunciou várias frases estranhas, essa é uma delas. E isso vai passar logo porque a economia americana e a capacidade americana de se sustentar a partir da própria produção de petróleo, ela não foi afetada de forma alguma, ao contrário. Depois dessa guerra, Trump vê o país dele muito mais forte, muito mais próspero, muito mais seguro, muito mais capaz de resistir a qualquer tipo de coisa. Diz que não precisa do petróleo de lá, reitera as ameaças de ataque a instalações de infraestrutura iranianas, sobretudo as que produzem energia elétrica, que seria um crime de guerra, sem rodeios. Fazer isso é crime de guerra. Mas ele repetiu essa ameaça, repetiu também a possibilidade de atacar a capacidade de produção de petróleo do Irã, dizendo que não o fez ainda porque isso aí eliminaria, e trouxe de novo uma frase muito antiga da história militar americana, que nós já citamos aqui, que é de bombardear o país adversário de volta ao tempo da Idade da Pedra. Essa frase foi pronunciada pela primeira vez durante a guerra no Vietnã, já tem quase 60 anos isso daí. Fez, evidentemente, uma descrição extraordinariamente eufórica da capacidade militar americana. Ninguém consegue nos parar. O mundo não acredita no que está vendo do ponto de vista da capacidade americana de eliminar qualquer tipo de capacidade dos seus adversários de reagirem. Descreve o verbo que ele adora, obliterado, destruído, absolutamente erradicado. Bom, e aí continuamos como estávamos, Lourdes. O Estreito de Hormuz fechado. Ele afirma: os objetivos estratégicos centrais foram atingidos. Quais? A destruição do arsenal de mísseis e da capacidade de fabricação, a destruição do programa nuclear. Ele disse que sabe que o urânio enriquecido está enterrado, mas que se os iranianos tentarem acessá-lo, eles vão fazer surveillance por satélite e vão atacá-los imediatamente. Ele diz que o regime mudou, né, porque as pessoas foram mortas, então se as pessoas morreram, não tem mais o regime, o que seria equivalente a dizer que se um presidente de um país morreu, não tem mais o governo, não tem mais o regime. Né? Ou quando morreu Stalin, acabou o regime soviético, por acaso? Ou quando morreu Chávez, acabou o bolivarianismo, né? Então, ou quando morreu Fidel Castro, enfim. Bom, e ele tenta explicar, né, porque ele é criticado por ter prometido não entrar em guerras e ter entrado agora. O que ele lembra é que em 2015 ele prometeu que o Irã nunca teria armas nucleares. Então, ele está cumprindo uma promessa de campanha de 2015, e que ele está livrando o mundo de uma potência perversa e que estava próximo de ter arma nuclear, estava próximo de ter mísseis com alcance muito grande e que ameaçavam o mundo. Ele livrou o mundo disso, e agora é a vez dos países que dependem da energia do Estreito de Hormuz, do Golfo Pérsico, de abandonarem a sua covardia, tentarem encontrar alguma coragem, ir lá and take the oil, vão lá e abram o estreito. Eu até ajudo, ele disse. A gente até ajuda, mas vocês têm que liderar, e a parte mais difícil nós já fizemos.
Fernando, de que maneira você vê ele convincente, considerando ou tendo como perspectiva a preocupação dos consumidores americanos com a alta do preço dos combustíveis? William, me parece o tipo de discurso que a gente esperaria antes da guerra começar, né? Ou no dia em que a guerra tivesse começado, apresentando justificativas um pouco contraditórias. Agora, como você bem coloca, a ideia de que a dor do aumento dos preços dos combustíveis e da inflação que vai vir aqui nos Estados Unidos, inevitavelmente vai passar e, no final das contas, os Estados Unidos vai ficar mais forte. Me parece que é uma tentativa de justificar o que já começa a atingir o bolso do americano, na medida em que o preço da gasolina, do diesel, vem aumentando semana por semana desde o início do conflito. Então, a ideia é de que vai ser algo rápido, uma dor passageira, e, nas palavras dele, os nossos netos e filhos irão agradecer pelo mundo mais, né, pacífico que os Estados Unidos está deixando ao eliminar aí a capacidade nuclear do Irã. Me parece que isso ainda está um pouco distante, eu diria, para convencer. Acho que a população média aqui nos Estados Unidos, Vini, as pessoas estão sentindo no bolso. Então, o presidente falar que vai passar, que é algo rápido, eu tenho aí minhas dúvidas do quanto que isso vai ser capaz de convencer algo que o valha. Acho que um ponto que vale a pena reforçar também, William Lorival, é a ideia de que os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo e, por isso, não teria impacto o aumento do preço do barril. Caso o Irã, por exemplo, continue controlando o Estreito de Hormuz. O petróleo é uma commodity global. O aumento do preço do petróleo impacta o comércio internacional e necessariamente vai impactar os Estados Unidos. Então, é um argumento um pouco peculiar também dentro desse tipo de colocação. Mas olha, se tem uma boa notícia, William, dentro desse contexto, acho que para encerrar esse primeiro comentário, é de que existia uma expectativa aqui nos Estados Unidos ao longo do dia de que Trump poderia anunciar o aumento de atividades militares contra o Irã, inclusive com a presença de operações terrestres. Até agora ele não anunciou isso, o que me parece algo interessante a gente anunciar também, de apontar de certa forma, né? Vamos seguir adiante na provocação que o Fernando está fazendo a nós, Lorival. Ele não anunciou operações militares em terra, mas ele fez ameaças seríssimas de novo em relação ao Irã. Não ficou claro para mim o que o Irã teria de cumprir para que as ameaças dele não se efetivem. Até aqui a gente tinha: olha, se vocês não permitirem a abertura de Hormuz, eu vou acabar com vocês. Mas acabar de verdade. Ele não repetiu isso exatamente, colocou uma coisa contra a outra. Outro ponto que ele insistiu bastante, e as expressões dele foram very shortly, very quickly, finish the job. Agora, qual é o horizonte de very shortly, very quickly? De 2 a 3 semanas, né? E ele disse Ele não disse, hein, hoje. Mas ficou subentendido, né? Que a guerra está próxima do fim. E aí ele fala que vai atacar ainda mais duramente o Irã. Nesse prazo agora, né? E aí eu interpreto como sendo as operações terrestres, né? Mantém a guerra aérea, mas entra para as operações terrestres, porque os Estados Unidos estão prontos para iniciar essas operações, né? E aí ele justifica o fato de que, bom, no ano passado nós obliteramos as instalações nucleares. Por que nós estamos falando de instalações nucleares agora? É porque eles deslocaram o programa para outro lugar e já estavam muito próximos de fazer a bomba, que é incrível, né? Quer dizer, em menos de um ano, um país consegue deslocar suas instalações que tinham sido destruídas e já está perto de novo de fazer a bomba, né? Mas ele não pode se comprometer. Por que ele vai continuar atacando o Irã nas próximas semanas e mais duramente ainda? Porque ele precisa da abertura do Estreito de Hormuz. Só que ele não pode se comprometer com esse objetivo, porque ele já viu que é muito difícil. A guerra estaria terminada se não fosse o fechamento do Estreito de Hormuz, concorda? Ele já não destruiu todas as capacidades do Irã? Bom, o Irã ainda está conseguindo disparar drones e mísseis, né? Então, tem essa capacidade também que ele precisa terminar de destruir. Mas, acima de tudo, o que está realmente politicamente causando um grande problema para ele é o Estreito de Hormuz. Ele gostaria de convencer os iranianos a parar de fechar o Estreito de Hormuz, mas ele não pode se comprometer com esse objetivo. Ele pode ter de sair com a guerra com o Estreito de Hormuz ainda fechado, sair da guerra com o Estreito de Hormuz fechado. Se ele faz isso hoje, do ponto de vista estratégico, a situação dele é pior do que quando ele começou a guerra. Claro. Quando ele começou a guerra, o Estreito de Hormuz estava aberto.
Claro. Quando ele termina a guerra, o Estreito de Hormuz estará fechado, assumindo que ele sai agora. Agora, há dois aspectos no discurso dele, Fernando Branco, eu gostaria de ouvi-lo na sequência, que me chamaram a atenção. É aquilo que na gíria a gente chama de passou recibo. Ele passou, na minha visão, 2 recibos. Primeiro, eu tinha um plano sim. Segundo, eu tinha objetivos muito claros sim. E aí eu posso colocar mais um recibo nesse montinho de recibos na mesa do Trump, que é o seguinte. Terceiro, eu consegui tudo o que eu queria, Fernando. Olha, William, é bastante difícil acreditar nesse tipo de afirmação, né? E eu lembro, acho que o Lourival até comentou isso mais cedo, ontem o secretário de Estado, Marco Rubio, falou que o objetivo era acabar com as capacidades de lançamento de míssil balístico e de atingir Israel dentro desse tipo de colocação. Trump repete isso hoje, né? Ele diz que, e de maneira contraditória, no primeiro momento ele diz que os Estados Unidos entram na guerra contra o Irã para proteger os aliados regionais, aí principalmente Israel, para algumas frases depois falar que o Irã estava próximo também de desenvolver mísseis que poderiam chegar aos Estados Unidos, colocando aí os Estados Unidos dentro de um cálculo de ameaça ou algo parecido. Então, me parece bastante explícito de que não estava ou não está ainda muito claro os objetivos do conflito, seja acabar com o programa nuclear, que ele já havia anunciado que estaria encerrado, você coloca, não, eles transferiram para outro local montanhoso ou algo parecido. Tem esse debate de acabar com as capacidades balísticas do Irã. Olha, enquanto Trump fazia o discurso, William, eu acompanhava aqui nas redes, Tel Aviv está sob ataque agora, está sob ataque de mísseis iranianos. Então, também o Lourival repetiu isso agora, né? O Irã continua com capacidades ofensivas dentro desse tipo de contexto, e agora, com esse elemento extra que você coloca, o Estreito de Hormuz fechado, com o Irã deixando claro que vai querer rever as maneiras como, como o processo comercial se faz agora dentro daquela colocação. Já disse que, por exemplo, navios de nações inimigas não vão passar, agora navios de nações aliadas podem passar. Então, absolutamente não existiam objetivos muito explícitos, não à toa a gente vê membros diferentes do governo americano falando coisas diferentes. E quando não se tem objetivos claros, é difícil você declarar vitória, declarar que a guerra teve o seu objetivo final, porque, bom, não tinha muito o que falar dentro desse outro motivo. Agora, vale a pena acompanhar também as repercussões, eu diria, na rede agora, William e Lourival, acompanhava esse tipo de colocação. Republicanos agora vão dizer que foi um sucesso, vejo aqui alguns congressistas argumentando que foi um grande sucesso, o presidente declarando uma semi-vitória e também a oposição já caindo um pouco em cima e dizendo que é um desastre, que os Estados Unidos está perdido. E, bom, vamos ver como é que o mercado vai reagir amanhã também a esse tipo de declaração. É sempre interessante a gente olhar para o personagem, né, Lourival? No caso, o Trump é um extraordinário personagem em todos os sentidos. Ninguém consegue elogiá-lo mais do que ele a si mesmo. Essa operação militar dele, ou como ele queira chamá-la, excursion, nenhum dos aliados formais até agora elogiou. Nenhuma das potências importantes chegou e disse, nossa, realmente é algo muito bem executado, que transformou as coisas de um dia para o outro, da água para o vinho. Porque ele faz uma descrição do Irã e da capacidade que ele atribuía ao Irã antes do início dessa operação, que do ponto de vista lógico faz a gente se perguntar, se o Irã era tudo isso, como é que não atacaram antes? Outra questão que Trump nos coloca assim, bem claro do ponto de vista do personagem é a necessidade que ele tem de se projetar a respeito dos outros presidentes que o precederam. Tem uma frase dele com muita ênfase que ele diz, eu estou corrigindo os erros de todos os outros. É uma enorme sequência de presidentes americanos que foram à guerra. Ele está corrigindo todos. E a fixação dele com Barack Obama, essa é extraordinária também. O que nos leva, de certa maneira, a pensar, esse é um discurso exclusivamente para consumo doméstico? Porque lá fora ninguém acredita no que ele diz. Eu acho que ele está muito preocupado com a opinião pública americana, né? No dia 4 de novembro vai eleger toda a Câmara e 1/3 do Senado, e as perspectivas já não eram boas antes, né? Já havia a probabilidade de a Câmara ir para as mãos dos democratas. O que acontece historicamente nas eleições de meio de mandato, o governo perde, né? O Senado
parecia já mais garantida a maioria de ser mantida pelos republicanos. Mas agora até isso parece correr riscos, né? Então, ele vai ter que trabalhar muito daqui até novembro. Por quê? Porque esses efeitos econômicos negativos dessa guerra vão perdurar e também porque ele não resolveu os problemas econômicos que ele precisava resolver, que eram anteriores a essa guerra. Ele diz que a inflação está totalmente controlada, que a Bolsa de Valores está explodindo e tal. No entanto, assim, para os americanos, o custo de vida está muito alto. Já estava muito alto antes de essa guerra elevar o galão da gasolina de 2,90 para 4 dólares e com tendência de alta. Então, assim, não adianta, não há pronunciamento à nação que mude o preço da gasolina, né, ou dos alimentos que dependem do preço da gasolina e do diesel, dos fertilizantes que também tem o preço elevado pelo fechamento do Estreito de Hormuz. Então, são realidades que nem ele, que é provavelmente uma das pessoas mais hábeis em termos de comunicação, né, da vida contemporânea, é capaz de mudar. Então, acho que ele vai continuar derrapando aí e tendo de fazer muitos discursos, muita pirotecnia retórica para esconder uma realidade que ele criou. Você está sugerindo uma reflexão importante, eu acho. Não sei se é cacuete nosso, de profissionais de notícia e de informação, buscar algo novo. Uhum. Eu não consigo, queria ouvir você agora na sequência, Fernando. Eu não consigo identificar nada de novo que ele disse a respeito do que o fez, na visão dele, do que o fez ir para a guerra e do que ele fez durante a guerra. Tudo que ele disse hoje eu já ouvi. Você ouviu alguma coisa nova hoje, Fernando? Olha, William, alguns elementos eu diria relativamente novos, mas eu queria chamar a atenção para um segundo ponto que eu já chego nele. Essa história do Irã ter capacidade balística de chegar nos Estados Unidos, eu confesso que eu não escutei em momento algum antes disso. Né? A ideia de que o Irã teria capacidade de atingir os Estados Unidos, mas pode ser que já tenha aparecido. Mas eu concordo com você, grande parte do discurso é inclusive uma repetição da entrevista coletiva que ele deu ontem no Salão Oval, repetindo basicamente todos os argumentos. Qual que é a grande diferença, William, que eu acho que vale a pena chamar a atenção? Esse discurso que ele faz hoje foi exibido em todos os canais de notícia aqui nos Estados Unidos. Né? Teve uma espécie de cadeia nacional para esse processo. Talvez as pessoas que não acompanhem normalmente o Trump nas redes sociais, nas coletivas de imprensa, eu confesso que hoje, ao longo do dia, pessoas que normalmente não falam de internacional comigo me procuraram para perguntar sobre a entrevista e coisas parecidas. Então, talvez o conteúdo tenha sido não tão novo assim, mas a plataforma foi. Fazia tempo que Trump não adotava essa estratégia de uma cadeia nacional para decretar algo. Isso, obviamente, tem um impacto, né? Parte da população que não acompanha, muitas vezes, o noticiário, que vê as coisas ali de relance nas redes sociais, provavelmente teve uma chance maior de acompanhar esse ponto. E reforçando o que a gente comentava anteriormente, é um discurso essencialmente para o público interno. A ideia de que ele admite que os preços estão aumentando, principalmente do diesel e da gasolina, mas que é rápido, que é para uma boa causa, a proteção dos nossos filhos e netos, nas palavras de Trump, e que logo vai passar. Então, acho que esse detalhe, William, faz uma diferença no final das contas, e aí, obviamente, isso vai gerar cortes depois para as redes sociais, vai gerar uma série de respaldo e de rescaldo aí de produção midiática, que, obviamente, para o Trump é bastante importante. Olha aí, Lorival, ele falou mais ou menos uns 20 minutos e nós passamos mais ou menos uns 20 minutos falando do discurso dele. Eu vou propor troca de assunto. Uhum. Se a gente conclui que não tem nada muito novo, vamos, como é que fala, colocar mais esse peso nas costas da audiência, porque há outros elementos importantes nos Estados Unidos hoje, em relação ao Brasil, que vale a pena a gente aproveitar o tempo que a gente já tem nessa edição. Mas eu queria o seu breve resumo. O que é que te chamou a atenção nesse discurso? Quando ele fala que o Irã poderia atingir os Estados Unidos, ele teria uma saída que seria dizer, não, teve um míssil que estava se dirigindo e que alcançaria a base Diego Garcia, que é uma base
compartilhada entre Estados Unidos 4 mil quilômetros de e distância. Reino Unido. E foi uma surpresa, realmente, que o Irã tivesse um míssil com esse alcance. Então, ele fala as coisas de uma forma muito vaga, genérica, para também encontrar uma saída e justificar. Ele exagera, né, e depois para tentar justificar. Bom, mas o meu resumo é o seguinte, o Trump, ele tem um dilema muito grande, porque ele começou essa guerra com objetivos maximalistas, derrubar o regime e não permitir que o Estreito de Hormuz ficasse fechado. Ele não conseguiu esses dois objetivos cruciais. Ele tem de se contentar com a devastação do Irã, tem de contentar o povo americano e convencê-lo de que pagar $4 pelo galão da gasolina vale a pena, devastar o Irã vale a pena com esse custo econômico, que ainda vai ter outros desdobramentos. E aí ele realmente demonstrou nesse discurso que ele não tem condições de oferecer aos americanos argumentos válidos para aceitar isso. Lourival, Fernando, com a licença de vocês, eu vou chamar o intervalo. Na volta. Casa Branca ataca o Brasil, não igual o Irã, pelo amor de Deus, ninguém aqui é maluco. Por conta de Pix e taxa das blusinhas, cada um com a sua guerra, né?